pessoal, tudo bem com vocês? Como estamos? Hoje num cenário novo, para poder me justificar aqui com vocês no atraso às vezes do vídeo, nós estamos tendo obra no escritório e estamos tendo obra também na vizinhança. Então, assim, está uma barulheira, impossível de gravar os vídeos para vocês. Inclusive, semana passada, nos horários que eu tinha disponível, não foi possível gravar, em virtude do barulho, não tinha condições. Então, hoje estamos aqui numa improvisação para a gente conseguir dar continuidade no nosso Clube do Livro. Espero que vocês gostem de dinossauros, mas foi a forma como eu consegui fazer para poder reduzir o barulho para vocês, tá bom? O que não, a imagem não altera o nosso conteúdo, que isso é o mais importante, não é mesmo? Então, antes da gente continuar, não esqueça de, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as atualizações de quando a gente está aqui postando o nosso Clube do Livro e, se possível, divulgue para os seus conhecidos, para que você acha que pode estar contribuindo nessa nossa construção de nós mesmos, ok? Vamos lá, então? Então, hoje nós vamos falar sobre a página 43, dando continuidade, e o epíteto traz para nós o seguinte: encare a vida como um banquete. Ele coloca aqui para nós: pense em sua vida como se ela fosse um banquete e que você precisasse se comportar com elegância. Elegância aqui no sentido de você se comportar de acordo com seus valores, com a sua virtude, de você saber quem você é, se portar como manda a cartilha da sua filosofia de vida, certo? Então, quando lhe passarem as travessas, pegue-as, sirva-se de quantidades moderadas, quando você estiver no banquete da vida. Se uma travessa não lhe for passada, saboreie o que já está no seu prato. Ou se a travessa ainda não chegou às suas mãos, espere pacientemente a sua vez. Então, quando o epíteto nos fala para encarar a vida como um banquete, ele está querendo dizer o seguinte: saboreie o que está no seu prato, para a gente se ater ao momento presente, para a gente agradecer pelo que a gente tem no presente, porque senão, às vezes, nós ficamos olhando a grama do vizinho às vezes sempre é mais verde, não é mesmo? Ao invés de valorizarmos o que nós temos no nosso prato, o que nós temos nesse momento da vida. Então, saboreie o que está no seu prato. Ou, ele coloca aqui, se a travessa ainda não chegou nas suas mãos, espere pacientemente a sua vez. Então, saiba que se nós estamos, o que ele está querendo dizer aqui, saiba, se você está num caminho de construção, aquela refeição mais apetitosa, ela vai chegar. Mas às vezes nós temos que ter paciência e infelizmente nós somos imediatistas, já comentei isso aqui antes, nós queremos sempre ter uma gratificação imediata das coisas, sendo que às vezes nós temos que esperar. Crescimento, geração de hábito e concretizar certos sonhos muitas vezes levam tempo. Então, o que ele está colocando aqui, se certa travessa mais apetitosa não chegou nas suas mãos, saiba esperar pacientemente a sua vez. Mantenha essa mesma atitude de contenção e gratidão delicadas no trato com seus filhos, cônjuge, carreira e finanças. Não há necessidade de ansiar por alguma coisa, invejar ou apoderar-se, seja do que for. Você receberá sua devida porção quando chegar a sua vez. Então, se estivermos no caminho certo, com um propósito definido e nos construindo dia a dia, nós receberemos a nossa porção quando for a nossa vez, daquele prato apetitoso que estamos de olho lá na frente. Ele coloca ainda aqui: Diógenes e Heráclito foram modelos impecáveis de pessoas que viveram de acordo com esses princípios que ele está colocando aqui, em vez de se deixarem levar por impulsos desprezíveis. Tenha como objetivo imitar o valioso exemplo deles. Diógenes de Sinope, que ele cita aqui, foi um filósofo cínico da escola cínica, que falava sobre uma escola de filosofia sobre viver na virtude. E Heráclito, ele foi um filósofo pré-socrático, que falava muito sobre a dualidade da vida. Eu acho que eles são pessoas muito antigas para a gente ter como referência, porque daí teríamos que estudar enormemente a vida deles e nós não estávamos lá para testemunhar isso aqui que o epíteto coloca. E epíteto com certeza deveria estar lá. São filósofos que viveram em épocas próximas, ou pelo menos tinha muito acesso
a eles, né, a feitos deles. Então, acho que vale nós pegarmos modelos atuais de pessoas que encarnam valores e um propósito de vida que estão alinhados com o que nós estamos buscando. E vermos essas pessoas, termos elas como heróis, como ídolos, né, como referências a seguir. Nós precisamos ter referência, porque se aquelas pessoas chegaram lá, nós com certeza também podemos. Então, fica com uma referência viva para nós, não é mesmo? Muito bem, senhor Epíteto. Então, esse foi Encare a Vida como um Banquete. Gostaram? Pontos legais para refletir. Agora ele vai falar o seguinte, que é também muito interessante. Evite adotar os pontos de vistas negativos de outras pessoas. E isso aqui eu vejo como uma dificuldade. Mas estamos aqui para trabalhar as nossas dificuldades, não é mesmo? Por quê? Porque geralmente temos a tendência de tomar as dores do coleguinha. Ou tô errada? Então ele coloca assim: os pontos de vista e os problemas das outras pessoas podem ser contagiosos, né? Uma visão negativa, ela pode ser contagiosa. Não pratique sabotagem contra si próprio, adotando inconscientemente atitudes negativas e improdutivas pelo seu contato com os outros. Então, cuidado com as influências e cuidado com o seu círculo de amizade. Se você encontrar um amigo deprimido, um parente angustiado ou um colega de trabalho que passou por uma repentina mudança de sorte, tenha cuidado para não se sobrecarregar com um aparente infortúnio. Lembre-se de que você deve saber distinguir entre os acontecimentos e a sua interpretação deles. Pense assim: o que faz essa pessoa sofrer não é o acontecimento em si, pois outra pessoa poderia não ser nem um pouco afetada por essa situação. O que a faz sofrer é a maneira de reagir que ela irrefletidamente adotou. Então, o que ele está colocando aqui? Nós temos que ser solidários à dor, temos que ser empáticos quando uma pessoa está passando por um momento de sofrimento, não é? Porém, nós não devemos adotar e tomar como nosso a postura que ela está tendo com relação àquela situação. Eu citei num outro vídeo que eu estava passando por uma situação de dificuldade com uma outra pessoa e me irritou o fato de um familiar, isso há muito tempo, não partilhar da minha dor e da minha indignação. Só que o meu familiar estava certo. Ele falou: eu compreendo, mas a forma como você está lidando com a situação não está correta. Eu lidaria de outra forma. Eu compreendo a sua dor, mas eu não partilho da forma como você está lidando. Então foi isso que o meu parente na época quis me dizer, que não existe só uma forma de lidar com uma situação. E é isso que o epíteto está querendo dizer. Cuidado para evite adotar os pontos de vista negativos de outras pessoas, porque às vezes a gente se indigna, mete o pé pelas mãos, vai no calor da emoção e acaba fomentando uma visão que não vai contribuir para que a pessoa saia dessa situação. Então, ao invés de você pegar, dar a mão, ser empático e ajudá-la a ter um outro ponto de vista e dizer: olha, eu entendo, mas a forma como você está lidando não está resolvendo, que você está sendo uma pessoa negativa e não uma pessoa proativa, né? O que vai acontecer? Se você embarcar no mesmo barco, se você embarcar nessa onda dela aí, nesse barco, dessa forma de lidar, vão ser duas pessoas remando com a corrente com o mesmo problema. Antes era uma, agora são duas, né? Pessoas compartilhando de um ponto negativo que não vai levar a lugar nenhum. Então é isso que ele está querendo dizer aqui para nós, que a gente tem que ser empático, mas nem sempre adotar, porque existem várias formas de lidar com uma situação. Certo? Então, por isso que ele coloca aqui: o que a faz sofrer é a maneira de reagir que ela irrefletidamente adotou. Porque a gente sempre tem coisas que nós não controlamos, não é mesmo? Os estoicos falam muito sobre isso. Tem coisas que nós não controlamos e a gente fica muito preso no que a gente não controla. Agora, tem coisas que nós controlamos sim, e é nisso que nós temos que agir. Ou seja, a situação que aconteceu com ela, que poderia acontecer com qualquer outra pessoa, qualquer situação hipotética, aconteceu. Isso a gente não tem o que fazer. Agora, a minha reação e a forma como eu vou lidar, isso eu controlo. Então, é isso que o epíteto está colocando aqui para nós. Muito bem? Continuando então, ele coloca aqui para nós, na página 45, desempenhe bem o papel que lhe foi dado.
Que papel é esse? Então ele fala o seguinte: somos como atores em uma peça de teatro. A vontade divina designou um papel para cada um de nós sem nos consultar. Ou seja, nós não escolhemos em que país nós vamos nascer, que pais e mães, que família nós vamos ter, se vamos ser ricos ou pobres, é nesse sentido que ele está colocando aqui. Alguns atuarão em peças curtas, ou porque se despedirão brevemente dessa vida, outros em longas. Podemos ser chamados a desempenhar o papel de uma pessoa pobre, de um deficiente físico, de uma eminente celebridade, de um líder político ou de um simples cidadão comum. Apesar de não estar sob controle determinar o tipo de papel que nos é atribuído, cabe-nos representar a nossa parte da melhor maneira possível e procurar não reclamar dela. Onde quer que você esteja, quaisquer que sejam as circunstâncias, procure apresentar um desempenho impecável. Se o seu papel é de leitor, leia. Se é o de escritor, escreva. Ou seja, Epíteto está falando o seguinte, porque às vezes as pessoas ficam... Não sei se vocês já tiveram contato com esse tipo de pessoa. Eu já tive contato com algumas, inclusive já fui uma dessas pessoas em certas situações da vida. Sabe quando acontece uma situação e você fica reclamando da sua condição? Ah, eu sou alta, eu sou baixa, eu nasci desprovida de dinheiro, eu nasci, enfim, e por aí vai, que é as situações que ele está colocando aqui, eu nasci com uma certa deficiência e tudo mais. Com relação a isso, nós não temos muito o que fazer, correto? Agora, o que a gente pode fazer é aceitar que nós temos essa condição, não no sentido de aceitar passivamente, mas aceitar e viver com isso apesar de. Então, o que ele está falando, a gente precisa aprender, nós precisamos aprender a trabalhar com que as ferramentas que nós temos, apesar de. E que essa situação ela não seja uma muleta para que a gente não consiga realizar os nossos sonhos. Porque muitas vezes é isso que acontece. As pessoas ficam ali chorando seus infortúnios e usando isso como muleta, dizendo que elas não conseguem concretizar certas coisas por causa dessas inúmeras situações, porque nasceu numa família que não é abastada. Ah, se eu tivesse dinheiro, seria feliz. Ah, se eu tivesse. Mas quantas pessoas que desprovidas de N coisas foram lá e fizeram? Epíteto era um escravo. Nós falamos sobre a vida dele. E olha que hoje, incrivelmente, estamos falando sobre ele, um homem que viveu 2.500 anos atrás, certo? Então, por isso que ele coloca aqui, desempenhe bem o papel que lhe foi dado. Que tenhamos maturidade para fazer isso, não é? Estamos aqui estudando para isso. Depois, na página 46, Epíteto vai colocar o seguinte para nós. Tudo tem um bom motivo para acontecer. Você se torna aquilo que pensa. Evite atribuir supersticiosamente aos acontecimentos poderes ou significados que eles não possuem. Mantenha a cabeça firme. Nossa mente ocupada está sempre tirando conclusões, inventando e interpretando sinais que não existem de fato. Se você decidiu ter sorte, você terá. Todos os acontecimentos lhe trarão algo vantajoso se você quiser procurar. Então ele já começa colocando aqui para nós. Você se torna aquilo que você pensa. Então às vezes a gente fica procurando significados, mensagens do universo para tomar uma decisão, sendo que as coisas elas começam a fluir, que nem ele falou, a sorte ela acontece quando a gente decide ter sorte. Tem uma frase que eu gosto, que ela também é relacionada a isso, que coloca o seguinte: a sorte acontece quando encontra a pessoa preparada. Porque tem pessoas que falam assim, nossa, você tem sorte. Como você tem sorte na vida? Eu falei, sério? Eu não me sinto uma pessoa afortunada, sortuda. Eu sinto que eu trabalhei muito para ter certas coisas e quando a oportunidade apareceu como eu estava trabalhando, eu agarrei a oportunidade. Mas muitas vezes a oportunidade ela não aparece para quem não está trabalhando, não está no seu propósito, não está no caminho. Tem gente que fica lá sentando esperando, eu quero ser não sei o que, tá? Vou sentar no sofá e vou falar para o universo, as coisas vão acontecer. Não é assim que funciona. Então esse pensamento que ele coloca aqui é muito profundo. Se você decidiu ter sorte, você a terá. Porque eu acredito muito nisso, em trabalho duro. Se você estiver trabalhando com propósito, no seu caminho, e a oportunidade vai aparecer, e você estiver preparado, você vai ter sorte. Agora pensa, a oportunidade apareceu para você, que isso é mais raro, mas acontece, e a pessoa não estava preparada para aquilo. Será que ela vai conseguir desempenhar bem o papel dela? A gente conversou isso um pouquinho atrás também, né? Então,
refletir um pouco sobre isso é interessante também. Então, tudo tem um bom motivo para acontecer. Depois, Epíteto vai nos falar sobre, olha só, fizemos um livro sobre a conquista da felicidade e Epíteto vai falar agora sobre felicidade. A felicidade só pode ser encontrada dentro de nós. A liberdade é o único objetivo que tem valor na vida. Nós a conquistamos deixando de lado as coisas que estão fora do nosso controle. Falamos bastante sobre isso. Não podemos ter o coração leve se nossa mente é um poço lastimável de medos e ambições. Você quer ser invencível? Então não lute com aquilo sobre o qual você não tem controle. Sua felicidade depende de 3 coisas que estão todas sob seu poder. Então, olha só, Epíteto vai nos dar uma receitinha sobre do que depende a sua felicidade. Ele vai falar: a sua felicidade depende da sua vontade, das suas ideias a respeito do acontecimento em que está envolvido e o uso que você faz das suas ideias. Então, olha só, ele vai desenvolver esse tema. Ele fala o seguinte: a autêntica felicidade é sempre independente de condições externas. Pratique com o maior zelo a indiferença às condições externas. Sua felicidade só pode ser encontrada interiormente. E é interessante que, se vocês voltarem lá, para quem não acompanhou conosco, A Conquista da Felicidade de Bertrand Russell, ele já fala, ele fala de modificações internas que nós precisamos fazer, mas ele fala também da felicidade como ela também depende de certos fatores externos. Aí vai muito da corrente filosófica que você quer seguir, mas é sempre, lembra que eu falei que muitas vezes a gente não concorda com o autor, mas é importante a gente ler? Eu concordo com muitas coisas que o Bertrand fala, mas eu acho que a gente pode fazer um somatório da felicidade aqui, que é o que eu mais me identifico com a filosofia estoica, que a felicidade não só depende de fatores externos, que eu acho que o que o Bertrand Russell quis dizer para nós é que os fatores externos, eles tornam muito difícil a gente conquistar a felicidade, porque daí você tem que ter uma força interna muito grande e às vezes as pessoas não as têm dependendo da circunstância que elas nascem, então elas nem sabem que elas podem ter essa força interna. Então, compreendo a análise do Bertrand e eu acho que não existe só uma verdade, eu acho que os 2 livros se complementam nesse sentido. O estoico, ele fala o quê? Apesar das situações externas, você pode ser feliz se você tiver se você tiver consciência das suas emoções internas. Então, assim, você vê que uma coisa não exclui a outra, só que você ter controle das suas emoções e das suas ações, isso é muito difícil. Eu sei que é, né? Então, por isso que eu acredito que um autor não exclui o outro, certo? Até porque a receitinha do Epíteto, ele fala aqui, para a sua felicidade depende da tua vontade, as suas ideias a respeito do acontecimento que está envolvido, então precisa ter um pouco de erudição, você precisa ter um pouco de vivência, né? Se desprender de certos preconceitos estabelecidos. E o uso que você faz da sua ideia. Não adianta você ter conhecimento se você não pratica. Então o Epíteto, ele coloca isso muito bem aqui, né? Então ele coloca: como é fácil ficarmos deslumbrados e sermos iludidos pela eloquência, pelos altos cargos e pelos títulos acadêmicos, pelas grandes honrarias, pelos objetos elegantes, pelas roupas caras e pelas atitudes envolventes. Não cometa o erro de supor que as celebridades, as figuras públicas, os líderes políticos, os ricos ou as pessoas com grandes dotes intelectuais são necessariamente felizes. Tá vendo que a gente sempre olha a grama do vizinho ao lado e nós achamos que ela é mais verde? Ou seja, Epíteto está falando para nós que só porque aquelas pessoas têm posses ou têm prominência na sociedade não significa que elas são felizes. Elas podem estar desempenhando bem o papel que elas tiveram a sorte de ter, enfim, mas não necessariamente elas são felizes, ok? Então ele fala que supor tal coisa seria estar desnorteado pelas aparências. Olha as aparências nos iludindo aí. E o levaria a duvidar de si mesmo, da sua capacidade de conquistar a sua felicidade. Porque aqui sim, Epíteto está falando que apesar das situações externas,
A sua felicidade não depende delas. E daí esse é o ponto muito forte que ele discorda do Bertrand Russell. Lembre-se, a verdadeira essência do bem só pode ser encontrada nas coisas que estão sob o seu controle. Se você tiver sempre isso em mente, ficará muito menos vulnerável à falsa inveja ou à sensação de abandono, comparando-se desprezivelmente às outras e às suas realizações. Então é por isso que eu entendo o Bertrand e eu entendo os estoicos, porque você assumir a responsabilidade pela sua vida não é fácil. Ainda mais no mundo que nós vivemos hoje, as muletas para justificar as coisas que nós não conseguimos alcançar são inúmeras. Então eu entendo quando Bertrand fala que o mundo externo dificulta muito nós conquistarmos a felicidade, que nós precisamos de certas coisas externas para ser feliz, porque essa forma como o mundo está sendo formatado para ser, as pessoas estão sendo formatadas para esse tipo, né? Nós vivemos numa sociedade de liberal, uma sociedade, um modelo liberal econômico, onde nos diz que nós precisamos ter certas coisas para ser feliz. Então, um pensamento desse que diz que nós até precisamos ter certas coisas para viver bem, mas que essas coisas não são essenciais à nossa felicidade. Que é isso que ele coloca aqui. A pessoa pode ser a pessoa mais rica do mundo e não necessariamente ela é feliz. Porque a felicidade não depende de coisas externas, e sim do teu crescimento interior. E essa é uma ideia ousada, e hoje em dia as pessoas acham defasada, porque falar sobre crescimento interior, as pessoas falam que é autoajuda. As pessoas falam que é besteira. E não é à toa que nós vivemos uma sociedade que está tomando tanto remédio para conseguir lidar com esse ter, ao invés de trabalhar o ser, não é mesmo? Quantas pessoas vocês conhecem que tomam antidepressivo, tomam remédios aí para hiperatividade e por aí vai? Por que será isso? Eu acho que é um tempo que nós temos que começar a se questionar sobre isso, não é mesmo? Então, o Epíteto é ousado quando ele dá uma definição muito diferente sobre o que é felicidade, de um outro filósofo, que eu respeito igualmente, que nós lemos também, certo? Uma boa reflexão para a gente fazer, não é mesmo? Muito bem. Seguindo, então, da nossa definição que só pode ser encontrada, a felicidade só pode ser encontrada dentro de nós, então depende de nós. E novamente, Epíteto fala com propriedade, porque ele era um escravo e toda a situação que a gente já descreveu sobre ele, né? Ele vai colocar aqui, e isso eu acho bem difícil, mas é um pensamento, sabe aquele kit de ferramenta que eu falei no outro vídeo sobre isso? Aqui tá uma baita ferramenta pra gente amolar, que é difícil. Assim, quem tiver essa ferramenta tá no lucro, no caminho da felicidade ali. Ele coloca: ninguém pode ferir você. As pessoas não têm o poder de ferir você. Mesmo que alguém o agrida verbal ou fisicamente, mesmo que seja insultado, você pode escolher encarar o que está acontecendo como insulto ou não. Se alguém o irrita, a única coisa capaz de irritá-lo é a sua própria reação. Portanto, quando aparentemente alguém estiver provocando você, lembre-se de que é apenas sua avaliação do incidente que causa essa sensação. Não deixe que suas emoções sejam desencadeadas por meras aparências. Tente não reagir no momento. Afaste da situação. Procure ter uma visão dela mais ampla. Recomponha-se. Quando que ele fala que ninguém pode ferir por você, ele está querendo dizer o seguinte: uma coisa é te ferir fisicamente, certo? E outra coisa é a sensação e a atitude que você vai tomar a partir do acontecimento. Então, quando alguém tenta te ofender, e hoje principalmente nas discussões de redes sociais, aí, quando as pessoas partem, o que eu vejo? Eu já vou chegar lá, tá? As pessoas partem por uma discussão sobre uma dualidade de ideias, né? Nós estamos muito com polarizações aqui. Então, uma coisa é você discutir numa base onde você pega estudos a respeito de um tema, outra pessoa pega outros estudos e você vai debater tentando chegar num senso comum para ver o que é, o que não é, certo? Até porque se a gente está vivendo agora um momento político que estamos polarizados em esquerda e direita, nós estamos discutindo modelos sociais e econômicos, então não existe muito certo e errado, entre aspas, né? Mas existe assim o modelo econômico e social que nós queremos para o nosso país. Eu penso pelo menos dessa forma, a discussão deveria ser em cima disso.
Então, quando a gente vê que uma pessoa não está muito embasada, vocês já passaram por isso, a pessoa sai desse campo de discussão de ideias e começa a ofender a pessoa por certas características dela. Ai, mas você é uma burra, mas também você vem não sei da onde. Não sei se vocês já passaram por isso, mas eu observando discussões na internet, eu vejo que as pessoas começam para baixaria. Começam a ofender, começam por outro lado que não tem nada a ver com a discussão inicial. Para quê? Para poder desvalorizar aquela pessoa, para tentar desqualificar aquela pessoa. E isso acontece não só com a questão política, mas com várias situações. Então, o que o epíteto está colocando aqui para nós? Que ninguém pode ferir você, porque a partir do momento que essa pessoa está tentando te ofender, você pode concordar ou não, a partir do momento que você sabe quem você é, você sabe quais são os seus valores, você sabe quais são os ideais. Então, por exemplo, eu nunca esqueço, tudo bem que eu acho ele bem sarcástico e, enfim, não é uma crítica, é uma constatação. Eu lembro do Karnal falando sobre isso, da forma como você lida com situações mais espinhosas, assim, né, de ofensas, que é o que a gente está falando aqui. A pessoa perdeu uma discussão, acho que foi algo do gênero, e falou assim para ele: você é um careca. E o Karnal é careca. E ele olhou e falou assim: sim, eu sou careca, obrigado pela constatação. E a pessoa ficou mais furiosa ainda, porque para a pessoa aquilo era um xingamento. E ele falou: eu não posso me ofender com uma coisa que eu sou, realmente eu sou careca. E eu não aceito, não há nada que eu possa fazer quanto a isso não me desqualifica quanto pessoa. E o que aconteceu? A pessoa que estava ofendendo ele ficou mais brava ainda. Porque uma pessoa, quando ela quer te ofender, ela quer te atingir. Aí é que vem o ponto que o epíteto está falando. Se você deixa essa ofensa criar eco dentro de você, aí a pessoa conseguiu o que ela queria. Ela queria te ferir. Agora, se a pessoa começa a te ofender e você fala assim, peraí, mas isso eu não sou. E a opinião dessa pessoa importa tanto assim, porque quem se importa tanto com você não vai partir para ofensa, vai fazer crítica construtiva, não é mesmo? Então, se a pessoa começa a te ofender e aquilo não encontra eco dentro de você, você escolhe, peraí, deixa eu fazer um filtro aqui, essa pessoa está falando isso de mim, ok, mas assim, isso diz respeito a você, não a mim, certo? Porque você partiu para um outro lado que eu não desejo discutir dessa forma, beijo, tchau. Então daí você não deu arma para a pessoa, você não deixou a pessoa cumprir o objetivo dela, que era te machucar por dentro. Isso é uma escolha, você escolhe a forma como você vai lidar com essas situações espinhosas. E gente, eu sei que isso é muito difícil, porque eu também já passei e passo, enfim, por várias situações do gênero, mas é incrível, parece que vira uma chavinha quando você descobre que você tem o poder de se sentir ofendido ou não. Às vezes tem que respirar 10 vezes lá, contar até 1000, mas você tem esse poder, nós temos esse poder de escolher se a pessoa pode nos ofender realmente ou não. E daí a pessoa, ela fica às vezes até mais irritada, porque a pessoa que está ofendendo, porque ela viu que ela não conseguiu cumprir o objetivo dela. Então, assim, geralmente as pessoas, elas desvirtuam o foco, vão perder a discussão no campo do debate de ideias, parte para uma agressão verbal, tentando ofender, porque o objetivo da pessoa é ferir, certo? E daí, se ela não consegue, às vezes parte de uma agressão, vira as costas xingando e vai embora, né? Geralmente é isso que acontece. Então, aqui vem que eu falo da ferramenta que a gente tem que emular, que é o controle das nossas emoções. Essa é uma ferramenta fantástica do nosso kit de ferramentas lá. Nós temos autocontrole, mesmo numa situação difícil, que às vezes as pessoas nos ofendem, pega aquele calo que dói assim, sabe? Pega bem pelaquela portinha que a gente deixou aberta, uma portinha que a gente não espera, que nós não esperamos, e às vezes dói aquela ofensa. Dói, claro que dói. Mas uma coisa é doer. Outra coisa é doer você deixar a pessoa saber e rebater na mesma. Aí você se rebaixou. Aí a pessoa conseguiu atingir o objetivo dela. Então, às vezes, nas situações mais difíceis, nós temos a oportunidade de amolar as nossas ferramentas no nosso kit que eu comentei com vocês. Não é? Baita aprendizado aqui do epíteto. Seguindo adiante, ele vai falar para nós, na página 50, conquista-se o progresso espiritual enfrentando a morte e as
calamidades. Muito bem, vamos ver o que ele diz a respeito, é um trecho pequenininho. Ele fala: em vez de desviar os olhos dos acontecimentos dolorosos da vida, olhe para eles diretamente e contemple-os com frequência. Enfrentando a realidade da morte, das enfermidades, das perdas, das decepções, você se liberta das ilusões e falsas esperanças e evita os pensamentos mesquinhos de inveja. Acredito que nesse trecho ele conversa muito com o que nós acabamos de falar, de não fugirmos das situações difíceis, de nós enfrentarmos e ver que elas são oportunidades para a gente se melhorar, para se construir, para fortalecer a nossa carapaça, sabe? Então, por isso que ele coloca aqui que quando você enfrenta essas situações difíceis, você se liberta de ilusões e de falsas esperanças e evita até pensamentos ruins, invejosos, enfim, vai por caminhos tortos, certo? Então, bacana também essa complementação aqui que o epíteto faz para nós, beleza? Depois ele vai falar o seguinte: implante em si mesmo os ideais que você deve prezar. Apegue-se ao que é espiritualmente superior sem fazer caso do que as outras pessoas pensam ou fazem. Mantenha-se fiel às suas verdadeiras aspirações, não importa o que esteja acontecendo em torno de você. Aqui eu falo bastante sobre isso, da necessidade de nós, como vamos fazer um planejamento de vida a curto, médio e longo prazo, é importante a gente projetar no futuro o tipo de pessoa que nós queremos ser. Sem querer fazer um merchan, mas já fazendo, eu tenho um curso sobre gestão do tempo e a gente fala sobre a necessidade, não adianta querer gerir o tempo se a gente não sabe nem aonde a gente está e aonde nós queremos chegar. Então é importante nós termos ideia de quem nós queremos ser no futuro, o nosso eu do futuro. Então, quais são os ideais que eu quero ter ou ser conhecido no futuro? Eu preciso planejar e preciso escrever isso. Por quê? Porque as minhas ações diárias e cotidianas, elas vão nortear os meus passos, as minhas ações, para que eu chegue nesse eu do futuro. Lembra que eu falo, é hábito e construção diária, não tem milagre, a oportunidade passa, se eu não estou preparado, a sorte não vai ser muita sorte, não é mesmo? Acabei de falar sobre isso. E ele coloca aqui que ele fala o seguinte: apegue-se ao que é espiritualmente superior sem fazer caso do que as outras pessoas pensam ou fazem. Não importa o que esteja acontecendo em torno de você. Sabe o que é interessante? Quando você tem ideais e quando você está comprometido com um caminho, às vezes acontece que muitas pessoas ficam incomodadas quando você toma um caminho diferente do que elas estão tomando. Quando você decide fazer alguma coisa que muitas pessoas falavam que era difícil, muitas pessoas às vezes olham e vão te criticar, vão ter inveja, vão dizer: ah, olha lá, ele querendo se achar a última bolacha do pacote. O Steven Pressfield ele fala sobre isso na Guerra da Arte, no livro que agora tem tradução como Como Superar Seus Limites Internos, e que eu fiz no Instagram e estou postando aqui no YouTube. Eu recomendo fortemente o Clube do Livro desse livro, que é um livro que eu acho que abre portas, abre cabeça da gente muito, muito, muito. E ele fala que quando nós estamos nos libertando e partindo para um caminho que tem mais a ver conosco, mais que todo mundo fala assim, é impossível fazer aquilo, larga a mão, a galera só foi até ali, realmente não dá. Mas quando você se propõe a fazer e passa e mostra que dá, ele fala assim, a gente rompe um acordo de mediocridade das pessoas. E as pessoas ficam com inveja, elas ficam incomodadas, porque a partir do momento que você fala que dá, muitas pessoas leem como o quê? Ela conseguiu, eu não consegui porque eu tô acomodada. Né? Muitas pessoas acham que é sobre elas, e isso acontece. Então, por isso que ele fala, coloque os ideais que você quer perseguir, persiga esse caminho sem pressa, sem pausa, e não fique muito ligado no que as pessoas estão falando ao seu redor, porque às vezes quando você está caminhando e está mostrando que dá para chegar lá, muitas pessoas se incomodam com isso, porque muitas pessoas estão ali usando as muletas e todas as outras situações que a gente comentou, e quando você está mostrando que dá, as pessoas ficam incomodadas com isso acontece bastante, tá? Inveja existe, pessoal. Então é uma coisa que nós temos que estar preparado. O Steven Pressfield fala bastante sobre isso no livro dele que nós fizemos, beleza? E é por isso que aqui na página 52, o epíteto vai falar para nós: a busca da sabedoria atrai
Críticas. Aqueles que buscam uma vida de sabedoria mais elevada, que procuram viver de acordo com os princípios espirituais, com seu eu do futuro, devem estar preparados para serem ridicularizados e condenados. Tá vendo? Certas pessoas que com o tempo baixaram seus padrões pessoais, tentando conquistar a aceitação social e as comodidades da vida, sentem-se profundamente ameaçadas por aqueles que demonstram uma tendência filosófica, que se recusam a comprometer os seus ideais espirituais e buscam aprimoramento. Não deixem que essas almas pequenas sejam uma referência em sua vida. Tenha compaixão delas, mas se mantenha firme no que você sabe ser o seu bem. Quando você iniciar um programa de progresso espiritual, é possível que as pessoas mais próximas caçoem de você ou acusem de estar sendo arrogante. Eu já fui acusada de arrogante várias vezes. Cabe a você comportar-se com humildade e seguir com rigor e persistência seus ideais morais. Mantenha-se fiel ao que você sabe, no fundo de seu coração, ser o melhor. Se você se mostrar inabalável, as próprias pessoas que o ridicularizaram passarão a admirá-lo. Dando o meu testemunho pessoal, não necessariamente admirá-lo, que não posso dizer sobre os outros, mas várias pessoas vieram se desculpar comigo. Quando viram que eu estava envolvida num crescimento pessoal e que eu não estava fazendo isso para aparecer ou qualquer coisa do gênero, não é mesmo? Se você permitir que as opiniões mesquinhas dos outros o influenciem a ponto de fazê-lo vacilar em seus propósitos, terá 2 motivos para se envergonhar, não é mesmo? De ter desistido e estar se preocupando com as opiniões alheias. Aqui eu não tenho nada para falar, sugiro que vocês escolhem isso aqui na cabeceira de vocês, a página 52, porque isso daqui é um testemunho de como nós temos que navegar pela vida, do epíteto, né? Então é importante a gente saber que quando nós estamos num caminho de luz, de busca, nós vamos lidar com muitas críticas, Isso é bem comum, tá? Muito bem. E por último, e não menos importante, é claro, procurar agradar é uma armadilha perigosíssima. Inclusive já falamos sobre isso, né? Que ao tentar agradar outras pessoas, corremos o risco de nos desviarmos para o que está fora de nossa esfera de influência. Agindo assim, perdemos o domínio sobre o propósito de nossa vida. Contente-se em ser alguém que ama a sabedoria, que busca a verdade. Volte quantas vezes for necessário para o que é essencial e valioso. Não tente parecer sábio aos olhos dos outros. Se quer uma vida de sabedoria, viva de acordo com suas condições e procure ser o sábio aos próprios olhos. Então, o que ele fala aqui, né? Que quando a gente tenta agradar aos outros, corremos o risco de nos desviarmos para o que está fora de nossa esfera. É aquilo. Essa máxima é verdadeira. Nem Jesus agrada a todo mundo. Quem terá eu pretensão de agradar? Mas hoje em dia as pessoas têm muito medo, às vezes, de se posicionar e querem agradar, concordam com tudo. Mesmo às vezes que certas pessoas, mesmo que certos pensamentos estejam desalinhados daquilo que a pessoa tem como propósito de vida. Porém, muitas pessoas estão numa bolha, querem estar inseridas num meio social, porque, enfim, gostam de viver de aparência. E muitas vezes deixam o seu íntimo e ficam ali concordando com tudo em detrimento da sua filosofia de vida. Isso vai gerar felicidade? Pode ser que lá na frente isso se torne sustentável e a pessoa veja dentro dela um grande vazio. Então eu vejo isso como um grande problema hoje em dia também, em terra de redes sociais, pessoas tentando ser o que elas não são, né? Para tentar agradar um público. Uma coisa que particularmente aqui uma confissão me irrita um pouco no Instagram e é por isso que eu faço não de acordo com eles, como eles dizem, como conquistar seguidores, como não sei o que você tem que ter um padrão de comportamento para que você tenha sucesso nas redes sociais. O que isso está dizendo para nós? Isso está dizendo que nós temos que ter um padrão para que você seja comercialmente viável para aquela ferramenta. Ele não está dizendo seja autêntico e conquiste seguidores de acordo com a sua autenticidade. E é por isso que eu não me preocupo, eu acho maravilhoso eu ter ali, eu acho que eu tenho quase 900 seguidores no Instagram, aqui no YouTube é recente o canal, mas tenho pouco, mas eu valorizo cada um, porque cada um que está aqui eu acredito que está pela pessoa que eu sou.
pelo que a gente está transmitindo. Isso me basta, seja um, seja mil, entendeu? Porque eu não estou fazendo por seguidores. Isso aqui é um exercício de filosofia que eu faço para me construir e que eu acho bacana estar compartilhando, porque se eu puder contribuir com uma pessoa que seja, eu já cumpri o meu papel de vida. Eu acho que é isso aí. Então me incomoda um pouco também nas redes sociais quando eu recebo muito anúncio assim, diga tal frase, compartilhe de tal forma, que daí você vai ter sucesso nas redes. Então assim, eu tô querendo agradar quem? Tô querendo agradar a mim mesma e tá fazendo um bom trabalho dentro do que eu me propus, ou tô querendo agradar uma rede social, ou seguidores ou pessoas que estão ali para fazer um número e eu nem sei quem são. Não é mesmo? Então fica aqui uma reflexão para a gente falar. Terminamos nessa página e até o próximo encontro sobre a arte de viver de Epíteto. Espero que vocês estejam gostando e obrigado para todos que me acompanham até aqui. Até o próximo encontro. Tchau!